Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos ao estudo da lição número 1, a lição que fala sobre a carta aos Hebreus. E, logicamente, hoje vamos falar de um problema sério que as pessoas enfrentam quando servem a Deus. Eu me lembro que havia uma tia que ela olhou para a igreja e disse: sabe uma coisa, eu vou virar adventista porque só tem gente rica, só tem carrão bonito. E meu pai disse: minha cunhada, tenha cuidado, não é bem assim. Ela disse: eu estou vendo que as pessoas da igreja são pessoas abençoadas, eu também quero ser abençoada. E entrou na igreja com esse objetivo. Começaram as perseguições na vida dela. Problemas começaram a surgir daqui e dacolá. Ela disse para o meu pai: mas eu não pensei que eu tivesse que lutar tanto para ter as riquezas. Meu pai disse: riqueza espiritual. Essa é a mais importante da vida. E uma coisa, minha cunhada, quando a gente entra para servir a Deus, com certeza a gente desperta a ira do inimigo. Então se prepare, porque a luta vai ser grande. Gente, infelizmente ela acabou desistindo. Saiu da igreja, se afastou, não aguentou a luta. A lição de hoje fala sobre as lutas que a igreja dos Hebreus enfrentaram, ou seja, o combate da fé. E o apóstolo Paulo foi muito assim atencioso, colocando uma carta de recomendação, de exortação, para que eles não desistissem da fé. Um dos pontos vistos na entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo é justamente a oposição do mundo à fé da pessoa que crê em Jesus como Salvador. Na igreja primitiva aconteceu isso, quando eles começaram a se surgir e os resultados começaram a ficar bem evidentes com a conversão de milhares de pessoas. Isso despertou a perseguição, principalmente de Saulo e dos sacerdotes, dos fariseus, que queriam acabar com o que chamavam de a seita do caminho. E isso levou os cristãos a se espalharem por todas as regiões, e foi numa dessas situações que a igreja dos Hebreus surgiu. E eles surgiram e viram os testemunhos que estavam assim sendo oferecidos a Deus por causa da palavra, da fé, por causa assim da abnegação, da coragem, da ousadia, e a igreja se fortaleceu, mas sofreu muita perseguição, né? Nós muitas vezes pensamos assim: eu não gosto de perseguição, eu não quero. Se for para entrar na igreja, se for para servir a Cristo, eu tiver alguma luta, eu desisto na hora. E realmente muitos desistem mesmo. Jesus disse que a semente que caiu na beira do caminho, as aves comeram. A semente que caiu no meio das pedras, Jesus disse, as pedras, a semente cresceu, mas não tinha raiz, e os cuidados do mundo sufocaram a semente e ela não prosperou. Então é isso aí, as pessoas muitas vezes são como a semente que caíram na beira do caminho, caíram entre as rochas e caíram entre os espinhos. Não resistem assim à pressão que o mundo faz, que o diabo faz sobre a pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo. Havia um homem que gostava muito de borboleta e viu na frente da casa dele um casulo de borboleta ali numa planta que ele tinha. Ele pegou o casulo, colocou num vidro e ficou assim olhando durante vários dias, acompanhando, até que ele viu o casulo se mexer e percebeu que uma borboleta estava nascendo. A borboleta colocou a primeira antena para fora, a segunda antena, e fez um esforço muito grande, e chegou um momento que a borboleta parou de se mexer. O homem disse: ela está travada, não vai conseguir sair daí. Ele pegou então um canivete e com uma pinça ele abriu o casulo e a borboleta saiu para fora. Mas a borboleta só ficava rodando em círculo, não conseguia voar. Do lado da casa dele tinha um biólogo. Ele chamou o biólogo e disse: o que está acontecendo com essa borboleta? O biólogo olhou e disse: escuta, esse casulo cortado, quem cortou? Fui eu que cortei para facilitar a vida da borboleta. O biólogo disse: o senhor acabou de estragar a vida inteira dessa borboleta. A borboleta, quando vai nascer, quando vai sair do casulo, precisa de todo o esforço necessário, porque quando ela faz o esforço para sair do casulo, um líquido penetra nas asas, ou seja, nas ranhuras, das veinhas, nas articulações que ela tem. E esse líquido que o corpo dela manda, ele depois enrijece e torna as asas da borboleta muito fortes para ela conseguir voar. Essa borboleta nunca vai conseguir voar. Ela não teve que fazer nenhum esforço para sair do casulo. O Senhor estragou a vida da borboleta. Quando a gente pensa na vida cristã, muitas vezes nós pensamos: eu não quero nenhuma luta para a minha vida. Mas são justamente as lutas que nos tornam fortes, que eu poderia fazer uma comparação. São as lutas que nos dão força para que nossas asas fiquem fortes, para a gente alçar o voo da fé, o voo então da ousadia na fé. Pergunta número 2 diz o seguinte: o que os crentes hebreus viveram após a sua conversão? Vimos ontem que eles tiveram todo o esplendor, viram os testemunhos dos apóstolos, das pessoas que faziam milagres, aquelas pessoas que sentiam o poder de Deus, do Espírito Santo, sentiram o perdão dos pecados e oravam com ousadia, havia curas, libertação de demônios.
Então, agora a pergunta é, o que eles viveram depois da conversão? Leia Hebreus 10, 33, 34, 32 a 34, o seguinte: lembrai-vos, o apóstolo Paulo escrevendo, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Uma grande luta. Verso 33, em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vós vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitiste até o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão muito mais abundante e permanente. Em Hebreus 13, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no vosso corpo. Então, para a pergunta, qual foi a experiência dos crentes hebreus após a conversão? Resposta: os hebreus passaram por aflições, por humilhações, por perseguições, por prisões, foram presos, roubados e maltratados por amor a Cristo. O apóstolo Paulo chega e diz: vocês perderam até vossos bens, mas vocês fizeram isso até com alegria, sabendo que no céu tem uma herança maior. E o apóstolo Paulo diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, porque os hebreus foram visitar o apóstolo Paulo e deram ânimo para ele. Agora é a vez dele dar ânimo para essa igreja maravilhosa, florescente, mas infelizmente, por causa da perseguição, muitas vezes uma perseguição, quando ela é contínua, as pessoas até suportam um certo tempo. Depois é natural que as pessoas assim vão diminuindo, ou as pessoas vão tendo uma certa dificuldade para enfrentar os problemas. E alguns desistem, porque nem todo mundo tem a mesma força, nem todo mundo tem o mesmo pensamento. E alguns então vão ficando na beira do caminho, vão desistindo da fé, da carreira cristã, porque não suportam. Para aqueles que estavam suportando, o apóstolo Paulo colocou ali diante deles então essa rogativa, dizendo: lembrai-vos dos dias passados, que vocês foram muito firmes na fé. Vocês passaram por tribulações, mas vocês resistiram. Os cristãos hebreus tiveram uma experiência de sucesso espiritual no início, e depois então sentiram-se afligidos por causa da própria comunidade, que o exemplo dos hebreus fazia com que as pessoas olhassem para eles e vissem que eles estavam errados. Ou seja, as pessoas olhavam para os hebreus e a vida dos hebreus era tão abençoada que as pessoas se sentiam assim humilhadas. Puxa, esses hebreus são muito abençoados. Nós não somos abençoados, então nós estamos errados. E isso gerava perseguição contra os hebreus. Tá? Pergunta número 3. Ao ler a história de Moisés, que lição aprendemos sobre a luta dos cristãos quando nós temos assim que enfrentar as oposições? Aqui está Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo dos pecados, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Essa pergunta é importante. Por que Moisés escolheu assim, o povo de Deus do que as coisas do Egito? O que isso nos ensina? Olha 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, isso sim, as pessoas estão blasfemando, mas quanto a vós, é glorificado o vosso nome e o nome de Deus. Mas se vocês padecem como cristãos, não se envergonhem, antes glorifiquem a Deus nessa parte. Então o apóstolo Paulo diz assim: se vocês estão sendo humilhados, se vocês estão sendo perseguidos, não se envergonhem disso. Pelo contrário, mantenha a coragem, a ousadia, porque nisso vocês estão glorificando o nome de Deus e vocês também serão glorificados. Então, o apóstolo Paulo falando que Moisés preferiu ser perseguido junto com o povo de Deus do que viver as glórias do Egito. Que escolha Moisés fez, hein? O apóstolo Paulo escolheu um exemplo tremendo de Moisés, um grande líder, que preferiu ser chamado filho de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés hoje está no céu. Ele poderia estar numa das tumbas do Egito como uma múmia embalsamada, mas ele está no céu graças à ressurreição especial que Jesus fez
do corpo de Moisés para levá-lo para o céu. Então, para a pergunta, ao ler a história de Moisés, o que aprendemos sobre a luta dos cristãos? Resposta, a lição que aprendemos da história de Moisés é que os cristãos sempre andarão na direção contrária que o mundo pensa e faz. Isso gera perseguição. Moisés começou a andar na direção contrária e o faraó não gostou, nem as pessoas do Egito gostaram, os nobres do Egito. E Moisés foi perseguido por causa disso. Como estamos no meio do grande conflito, nós temos que ter em mente que, logicamente, sempre estaremos na contramão do mundo. É a parte do grande conflito. As pessoas que servem a Jesus estão na contramão do mundo. E no grande conflito, isso gera perseguição do diabo e das pessoas que estão ao nosso redor. Além disso, o mundo pode ficar ofendido pelo padrão de vida que os cristãos possuem. E logo, a gente sabe disso por profecia de Ellen G. White, que o mundo vai se opor aos cristãos que guardam o santo dia do Senhor e vão tornar esse dia como uma espécie de objeto de perseguição contra a igreja. Então vale a pena hoje nós fortalecermos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa força espiritual para enfrentarmos as lutas que virão pela frente. Que tipo de cristãos seremos nós? Cristãos firmes, inabaláveis ou fraquejaremos? Por isso que as lições vêm para nos ajudar a entender como os hebreus tinham uma convicção tão forte em Jesus, que nada os demovia da fé. Ellen White, escrevendo no manuscrito de 1894, ela escreveu o seguinte: a vida cristã é uma vida de luta, de contínuo conflito. A batalha é batalha e marcha, mas cada ato de obediência a Cristo, cada ato de abnegação em seu favor, cada prova bem suportada, cada vitória obtida sobre a tentação é um passo na marcha rumo à gloriosa vitória final. Então, cada luta que nós enfrentamos, Deus nos fortalece e nós saímos mais fortes e mais abençoados. Como disse John Blanchard, um teólogo cristão, ele diz: para o cristão, esse mundo é uma arena de lutas e não é uma cadeira de balanço. A vida cristã não é uma cadeira de balanço. É uma arena de lutas. Quando Policarpo, bispo de Esmirna, foi preso por ser cristão, o imperador Trajano disse para ele: você tem que renunciar a esse Jesus. Ele disse: eu estou com ele há 86 anos, imperador. Ele nunca me fez mal, por que eu vou abandoná-lo? E então o imperador Trajano disse: ajoelhe-se aos meus pés e me declare como sendo o seu único Senhor. Ele disse: não, meu único Senhor é Jesus Cristo e não é você, um simples mortal. Você só tem o título, você só tem o poder humano, mas Deus tem o poder, Jesus tem o poder total, o poder universal. Eu vou jogar você às feras. Policarpo disse: não vai adiantar, porque minha vida está escondida com Cristo. Eu vou queimar os seus bens, não tem problema. Eu não tenho bens a não ser aqueles que estão no céu. E então o imperador Trajano disse: não, eu vou queimar você. Eu quero ver os seus gritos de agonia. Ele disse: majestade, o senhor só vai ouvir os hinos de louvor ao meu Deus. E o imperador Trajano disse: toquem fogo nesse animal. Amarraram Policarpo numa espécie de mastro, e tocaram fogo aos pés dele, e ele morreu cantando. E disse: imperador, tome cuidado, não, porque matar um filho de Deus, a pessoa se torna digna do lago de fogo e enxofre. Eu tenho pena do Senhor. Está num caminho de derrota e num caminho de destruição final. Eu não vou ser destruído. O fogo vai comer o meu corpo, mas isso não tem problema, porque minha vida está escondida em Cristo e na manhã da ressurreição Ele vai me chamar para a grandiosa visão da volta dele. Policarpo foi consumido pela chama até que sua voz silenciou, cantando hino de louvor a Deus. Isso é coragem. Isso é, paz no meio da luta. É o que o apóstolo Paulo estava recomendando aos hebreus. Lembrem-se dos dias passados, quando vocês passaram grandes aflições, mas vocês superaram e venceram, e isso glorificou o nome de Deus. Que haja uma bênção para o nosso coração. Que isso possa nos dar firmeza e motivação para guardarmos cada vez mais firme a nossa fé e a nossa esperança no Senhor Jesus. Pai querido, obrigado pela lição de hoje, mostrando as lutas do grande conflito e como o Senhor está pronto a nos ajudar, colocar a sua mão sobre nossa vida, nos fortalece, Senhor. Perdoa se muitas vezes nós falhamos, nós fraquejamos, mas queremos segurar em tuas mãos para irmos em frente como os hebreus foram. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração, tenha uma segunda-feira abençoada. Obrigado pela atenção.